Olá, gente. Então, hoje nós iremos fazer a primeira higienização na nossa máquina de lavar. Compramos ela há 3 anos, porém nunca fizemos a higienização. Hoje decidimos nós mesmos fazer, eu e meu esposo. Vocês vão ver o que o sabão em pó amaciante faz nessas máquinas. Pegamos a chave 8 e meu esposo foi logo tirando os parafusos. Depois de tirar os parafusos, ele já começa tirando a tampa da máquina para começar a higienização. Tem que fazer a remoção de toda a tampa, tirar aí, como vocês podem ver, ele tá tirando com cuidado para não danificar nenhum fio, nem a mangueira de água, nem nada. E vocês já dá pra ver aí a sujeira que tá. Como vocês podem ver, o agitador por dentro está bem sujo, o anel também estava bem sujo dela. E fomos logo retirando tudo para fazer uma higienização bem feita. Ele pegou a chave 10 e foi fazendo a remoção do agitador. Como vocês podem ver aí, ele fez uma adaptação para essa chave, porque ela não tinha um cabo longo. Então ele fez uma adaptação em casa mesmo, soldou um ferro e fez essa chave. Isso você pode estar fazendo com sua máquina de solda em casa ou mandando um soldador fazer. Aí estava bem difícil, porque o parafuso estava bem apertado, mas ele insistiu e conseguiu tirar. E o agitador estava bem sujo. Gente, vocês não têm noção. Como vocês podem ver, na borda dela aí tem uma costra de amaciante. Isso é amaciante e sabão em pó. Não sei como, mas ela ficou nessa situação. Olha como vocês podem ver aí. Olha a sujeira que estava nessa máquina, gente. Olha o agitador por dentro, onde coloca o amaciante e o sabão em pó. Olha o cesto dentro do cesto. Aí vocês ainda não viram nada. Vocês vão ver mais pra frente como é que está por dentro do cesto, embaixo do cesto. Aí ele vai logo fazendo a remoção dos parafusos do eixo para remover o cesto. Vamos acompanhando aí para vocês verem o final, como vai ser. Deu um pouco de trabalho, ela estava bastante suja, né? Deu trabalho para tirar as peças, deu trabalho para limpar, mas vamos que vamos, a gente não pode desistir. E com facilidade você pode estar fazendo a higienização da sua máquina de lavar na sua casa mesmo, porque como sabemos, é um custo bem caro você fazer uma higienização numa refrigeradora profissional para essas máquinas. Vamos acompanhando aí. Ele já fez a remoção dos parafusos, tirando tudinho para remover o cesto. E aí estava bem sujo, gente. Quando eu vi a minha máquina nessa situação, eu nem acreditei. Mas como eu falei para vocês no início do vídeo, já tinha 3 anos que nós temos ela. E nós nunca demos higienização, essa foi a primeira vez. Mas olha só, até os parafusos estavam sujos. Agora ele vai fazer a remoção do cesto de dentro da máquina. E olhem só a situação do cesto. Olhem só como estava sujo. E, gente, a gente quando vai botar roupa na máquina não sente o cheiro, mas estava muito fedorento. E olha só por dentro como o eixo estava quase travado de sujeira. Sujeira de amaciante, sabão em pó. Fiapos, né, que a roupa solta fiapo. Olha a sua situação, meu esposo passou a mão e saiu muito suja. Aí ele já começou lavando o cesto com a escova, né, para remover a sujeira. Deu um pouquinho de trabalho, gente, estava muito suja. O certo é fazer a higienização de ano em ano, mas nós não fazíamos. Olha nosso filho aí, fazendo a higienização da máquina também. Nesse vídeo ele me perguntou: mamãe, como a senhora vai usar a escova se a sua escova está preta? Mas eu falei para ele, né, que não precisava usar, que essa daí era da gente fazer a limpeza da máquina. Então ele segue limpando e volto lá com meu esposo, tentando limpar o eixo. A gente deu muito trabalho esse eixo, estava muito sujo mesmo. Tava muita coisa grudada, deu muito trabalho mesmo. Meu esposo cansou o braço, mas o final é satisfatório. Aí, como vocês podem ver, meu filho continua na limpeza do agitador. Deu um pouco de trabalho também, gente, porque tem partes pequenas onde a escova não entrava. Aí já foi meu esposo fazendo a remoção da água suja do cesto. E, gente, estava muito suja essa máquina. Agora a gente vai fazer a limpeza dela de 6 em 6 meses. A gente não tinha noção de que ficava tão suja assim. E, gente, meu esposo tinha experiência de trabalhar com máquina. Ele já tinha trabalhado uma vez. Aí, como vocês podem ver, a gente passou um limpa alumínio, porque o eixo não queria limpar. Ele foi enxugando o cesto e espremendo lá fora. Aí é nosso filho, fazendo graça. Então, fomos enxugando a máquina, né, todinha, para limpar por dentro, tirar toda a sujeira. Esse eixo deu muito trabalho, tivemos que raspar com a faca, tivemos que passar limpa alumínio, esfregar com bombril. Gente, deu muito trabalho esse eixo. E esse é o resultado de dentro da nossa máquina, como vocês podem ver. O antes e o depois, gente, é inacreditável. Não foi uma limpeza total, não limpou tudo, mas melhorou bastante. E aí ele foi limpando o recipiente de colocar o sabão em pó e o amaciante. Esse recipiente, gente, é aconselhável limpar pelo menos umas 2 vezes na semana, porque ele gruda muito sabão em pó e amaciante dentro dele. Ele já foi fazendo a lavagem das peças, né, na bacia, e trocando a água de vez em quando, porque a água ficava muito suja. Daí ele foi passando a buchinha, lavando, aí a gente já comprou um limpador de vaso, especialmente para máquina. A gente não usa esse limpador no vaso, tá bom? É só para higienização da máquina. E ele foi passando dentro do agitador, porque estava muito sujo. Aí foi passando a buchinha embaixo do agitador para tirar toda a sujeirinha dos cantos, dos cantinhos. Aí já foi ele pegando o cesto e lavando. Gente, esse cesto também estava muito sujo mesmo. Porque a gente não tinha lavado ela. Foi a primeira vez, mas agora a gente vai começar a lavar ela de 6 em 6 meses ou até menos. Pra não dar tanto trabalho assim, não correr o risco de danificar nossa máquina. Porque a situação que ela estava aí, mais um pouquinho, ela poderia ter sido perda total. Ou então ter que trocar as peças, e as peças dessas máquinas, como vocês sabem, é muito caro. Aí ele foi passando a escova, esfregando bastante o cesto para deixar bem limpinho. E essa parte deu trabalho também, porque contém muitas partes pequenas. Olha como vocês podem ver aí o cesto, como estava sujo embaixo. E aí, pessoal, aí já ela limpinha. Como vocês podem ver, o eixo limpinho. Deu de limpar bastante. Vocês viram antes e depois que eu postei. Deu de limpar bastante. Aí já eram as peças todas lavadinhas, no ponto de montar. Aí já fomos montando, colocamos o tapador, o tap de escoamento da água. E aí, ele foi pegando as peças, né? O agitador, o cesto, já foi para colocar no lugar. Como vocês podem ver, não é algo tão difícil, é algo que dá para fazer em casa. Aí ele foi colocando, encaixando o cesto, bem encaixado. Encaixou tudo direitinho. E foi logo pegando o cesto, encaixando, para poder pegar os parafusos e parafusar o cesto no lugar. Pegando os parafusos, ele parafusou tudinho certinho, né? Como vocês podem ver aí no vídeo. Ele parafusou tudinho certinho. Nessa hora ele confundiu um parafuso, colocou um parafuso a mais. O parafuso do agitador ele colocou no cesto, mas logo depois ele percebeu e ajeitou e colocou tudo no seu devido lugar.
E aí ele foi parafusando, tudinho certinho. Como vocês podem ver aí, nitidamente a chave foi soldada. Ele fez um alongamento da chave, né? Colocou um ferro, soldou. E isso facilitou muito na hora da desmontagem e montagem da máquina. Essa chave foi muito útil. Essa chave ele fez para fazer a higienização da máquina da mãe dele. A gente fez a higienização da mãe dele primeiro, da máquina, e depois fizemos a higienização da nossa máquina. E é super prático, pessoal. Como vocês podem ver, não é um bicho de 7 cabeças. Aí ele foi apertando todos os parafusos, colocando todos no lugar, apertando bem apertado, porque não poderia ficar folgado, senão poderia danificar a máquina na hora da agitação. E vamos, que está chegando o final desse resultado desse vídeo. E como vocês podem ver, gente, o início é inacreditável, o antes e o depois. Como essa máquina estava suja, gente. Ela ficou super limpinha, super branquinha. Ficou linda de se ver. Aí ele foi apertando os parafusos, tem que apertar bem apertado. Aí já foi colocando o eixo. E como vocês podem ver, o eixo é bem estreito, então a mão não cabe dentro. Por isso que ele fez essa chave alongada para que facilitasse mais na hora da parafusação das peças. Aí já foi colocando, apertando o eixo. Apertou tudo direitinho. Aí, ponto. E acabou a montagem de dentro da máquina. Agora ele vai fechar a tampa. Aí ele decidiu colocar esses parafusos para que facilitasse da pecinha não soltar, porque essa peça evita a máquina de bater, né? Então ele colocou os parafusos para a pecinha não soltar. E aí ele foi colocando todos os parafusos. Como vocês podem ver no vídeo. Ele coloca todos os parafusos para que as pecinhas não soltem. Aí já ele, Davi Lucas, fechando a tampa. Nosso filho teve uma participação especial nesse vídeo. Ele é muito prendado, ajuda o papai em tudo. E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês eu colocando a roupa na máquina. Fui pegando os lençóis, colocando dentro da máquina, né? Para testar, ver se a minha máquina tinha funcionado. Ver se o serviço do esposo estava garantido, né? Tinha garantia, mas tinha, gente. Eu não duvido da capacidade dele. Tudo ele sabe fazer. E eu vou tentar gravar tudo aqui pra vocês. Sempre trazendo um vídeo novo de uns serviços que nós faz aqui em casa mesmo. E é isso, pessoal. Deixe seu like e nos siga para mais dicas. Beijo, beijo. Fica com Deus e tchau, tchau.